Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje eu vou estar trazendo uma ministração sobre um tema que eu já tinha falado um pouco antes, mas é um tema onde muitos de nós gostamos de ouvir sobre relacionamento dentro e fora da igreja. Vamos do início, né? Como eu já tinha colocado em alguns vídeos, tudo parte de um conhecer aquela pessoa por quem a gente tem a vontade ou queira se relacionar, em conhecer a família, na verdade a mãe, seus melhores amigos, para que você tenha certeza e conhecer o caráter da pessoa para quem você está se voltando, em ter uma oportunidade em namorar, e quem namora sempre acho que tem a intenção de um dia casar. Mas eu queria estar nos atentando o que é hoje em relação a isso. Tudo parte de um princípio, concordância. Não se começa um relacionamento se não tiver concordância dos dois lados. Como assim concordância? Concordância é as pessoas reconhecer, como eu falei agora, conhecer família, seus amigos, o dia a dia, o cotidiano da pessoa, o que ela trabalha, o que ela gosta de fazer, quais são a disponibilidade dela para estar contigo na hora que os dois tiverem o horário compatível para fazer a obra de Deus ou para estar junto para aqueles que não se relacionam dentro de algum ministério, mas que têm um relacionamento fora da igreja, é essencial. Se não houver concordância das duas partes, tu pode ter certeza que, infelizmente, ou você vai ter um relacionamento conturbado ou que durará muito pouco. Não sou eu que digo, eu quero nos atentar aqui ao livro de Amós, como eu sempre procuro meditar na palavra. Aqui Amós, que era um pastor de ovelhas em Tecoa, uma pequena cidade de Judá, no Reino do Sul, mas foi chamado por Deus para anunciar a sua mensagem em Israel. No Reino do Norte, isso foi lá pelos anos de 750 a.C., onde era o rei Jeroboão II de Israel. E Uzias era o rei de Judá. Durante o longo reinado de Jeroboão II, mas o que eu queria nos atentar era sobre o que Amós veio anunciar. Mas no meio desta prosperidade, aqui ele está se relacionando, relatando ao reinado, e luxo, havia ganância, opressão, suborno, exploração, falta de religião, desprezo pela justiça. São justamente esses pecados que Amós anuncia na mensagem. Ao que aparece, Amós anunciou a maioria das suas mensagens em Betel, um importante centro religioso situado em Israel e também na Samaria, na capital do país. O que a gente vem a se atentar aqui em algumas traduções na Bíblia está: andarão os dois juntos. Se não tiverem de acordo, é o que eu estou falando. Se não houver concordância, nada, infelizmente, não tem como se começar um relacionamento onde não há concordância. O que a gente vê hoje é casais disputando, já no namoro, em todos os aspectos, até em áreas profissionais. Por um ter uma condição melhor do que a outra, a gente fala com o que a gente vê. E é preciso o respeito das duas partes para ter um relacionamento saudável, porque se não houver concordância no início, é difícil. Eu sempre relato que é preciso ter da parte ou do homem ou da mulher, na verdade das duas partes, ter uma disponibilidade de 90%, é o que eu 99% de aceitação para aquela pessoa que você quer se relacionar, para que você de verdade queira ser feliz. Mas é tudo à base de princípios. Se a pessoa não conseguir não tiver um mínimo
em concordância, perca de tempo. A palavra que nos relata em relação a isso, andarão os dois juntos. Se não estiverem de acordo, é difícil. Às vezes a pessoa busca uma coisa, você está buscando outra. Julgo desigual. Você é um servo do Senhor, e a pessoa não tem nenhuma religião definida, não quer seguir os caminhos do Senhor, a pessoa gosta de ir da noite, dar uma balada, isso e aquilo. É um julgo desigual para você. Isso não quer dizer que a gente como cristão não pode se relacionar com pessoas que têm um outro estilo de vida. Não é isso. É que para se ter um relacionamento saudável, independente de religião ou não, precisa haver concordância e comprometimento das duas partes, porque vai haver dificuldades, confrontos de opiniões, a disponibilidade de horários, às vezes a inconcordância de amizades entre um ou outro com algumas pessoas. É onde eu falo e quero que a gente, homens, mulheres, jovens ou pessoas mais velhas, é necessário, se não houver concordância, nunca vai existir nada. Eu queria que a gente viesse se atentar a isso. Hoje é a primeira mensagem que eu estou deixando um pouco mais profunda em relação a isso, mas eu sempre falo, se está começando ou não um relacionamento, é preciso ter oração e meditar naquilo que você está buscando. Se você tem buscado se relacionar com alguém ou já está em algum relacionamento, ore a Deus e medite sobre a sua atual situação com seu cônjuge, ou com seu namorado, ou com aquele que você quer se relacionar, e medite sobre isso, sobre a concordância, sobre as expectativas que você quer e tem criado com a pessoa que você quer se relacionar, porque quem namora, isso é o que eu passo para os meus filhos, tenho uma filha de 19 anos, quem namora é porque um dia quer casar. Então, se namora, tem que ter responsabilidade em relação a essas coisas, como no seu lar, no seu trabalho. Isso que eu queria passar. E também, numa outra tradução, por acaso, o mesmo versículo, Amós 3:3. Por acaso duas pessoas viajarão juntas se não tiverem combinado antes? Como você vai se relacionar com uma pessoa se vocês não tiverem um planejamento, um plano de vida, projetos em concordância, alinhamento de pensamentos? Não se junta às vezes eu vejo pessoas falando como se um relacionamento fosse uma peça de quebra-cabeça. Se ajuntasse de qualquer forma, sem se conhecer, sem haver um processo de afinidade, de proximidade, isso é uma coisa que não existe. Se isso não existir, se não tiver concordância e saber o que a pessoa que você quer se relacionar pensa sobre os seus projetos, aquilo que tu tem buscado dentro da tua vida, dentro do teu ministério, ou aqueles que não congregam em lugar nenhum, é preciso ter concordância em relação a isso. O próprio versículo, essa pergunta é retórica, né? Não são respondidas, pois as respostas já vêm dentro da sua própria pergunta. Que a gente venha se atentar a isso, porque se não houver concordância e não houver um planejamento do que um ou o outro está buscando para que os dois se alinhem em união, em parceria, que um relacionamento nada mais é que precisa haver uma parceria, uma disponibilidade. E nem todo mundo, ou homem ou mulher que busca ter um relacionamento, um namoro, quer se colocar disponível ao outro companheiro ou companheira, e aí fica complicado. Se não houver uma concordância, dificilmente você vai conseguir ter um relacionamento saudável com qualquer pessoa, que até que o outro lado, sendo homem ou mulher, se dispõe a 99% a te fazer feliz. Se tu não conseguir concordar com algo e houver um diálogo, dificilmente o teu relacionamento vai ser um relacionamento duradouro e verdadeiro. Mesmo dentro da igreja, você em alguma etapa da tua vida vai ter problema.
E eu também vou estar lendo aqui mais uma passagem aqui que se encontra em Gênesis 2:18, que fala do Jardim do Éden, né? Este relata a criação de Deus sobre o Jardim do Éden, forma primeiro o homem, põe ele lá, planta um jardim e põe o homem ali para cuidar. Só mais tarde ele forma primeiro a primeira mulher. Acho que todos nós já ouvimos esses relatos sobre a criação do homem, e a mulher foi feita da costela de Adão, e Deus, na sua exímia, excelência e sabedoria, ele viu que não era bom que o homem ficasse sozinho, que ele precisava de uma companheira, uma ajudadora, uma parceira. A gente entende que, buscando em princípios bíblicos, princípios familiares para aqueles de dentro e de fora da igreja, o homem sempre será o cabeça do relacionamento, independente se a mulher pode ter uma condição financeira melhor do que ela, se é uma mulher bem-sucedida. Isso não quer dizer que o homem tem autoridade sem consultar a opinião da sua companheira, da sua esposa, da sua namorada. Acho que em concordância tudo se chega a um acordo, a um bom senso, onde as duas partes se sintam felizes. Isso é o que a palavra nos relata: andar junto, uma parceria, uma ajudadora, uma concordância. No versículo aqui de Gênesis 2:18, depois disse assim, ó, não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. É isso. A sua companheira, eu já falei em alguns outros vídeos, ela é a sua namorada. Se não ela, vai se tornar sua esposa um dia. Ela é o dedo de Deus, porque eu tenho para mim que nós homens, num todo, principalmente aqueles que levam a vida fora da igreja, que gostam de algum outro tipo de ambientes, vida regrada de bebida, de outras coisas. O homem, e até eu creio que até os de dentro da igreja, porque Deus ele é sábio. Se a gente se atentar e souber fazer a escolha certa da mulher, tu pode ter certeza que a mulher que ele vai colocar do teu lado, ou já colocou, às vezes você já tem e não tem se atentado a isso, ela é o dedo de Deus na tua consciência. Porque eu reconheço e ouço histórias de pessoas e relatos de pessoas que eu já conversei que nós somos autodestrutivos sem uma mulher do nosso lado. Mas peraí, aí você possa falar, pô, isso sempre falando para um lado e para o outro, tanto o homem quanto a mulher. Pô, mas essa mulher que que eu me relacionei, eu acabei de terminar um relacionamento, estou pensando em voltar ou não, ela não tem nada a ver com o que tu está falando. Se não tem, então você não cumpriu tudo aquilo que você devia ter cumprido antes de se relacionar. Porque Deus te dá sabedoria. Deus é o Criador nosso Criador. Ele nos formou. Através da Bíblia ele nos deu, nos instruiu a ser sábio. A ser sábio até na escolha daquela que você quer namorar, porque se namora é porque um dia vai casar. Que você venha se atentar a isso. A gente às vezes se queixamos das nossas próprias escolhas e até o casamento, ao namoro, ao conhecimento, a uma amizade, a uma preparação das duas partes. Mas se não houver ajuntamento, não só o juntamento físico, mas ajuntamento de pensamentos, alinhar o que um e o outro tem. Às vezes você está começando um relacionamento onde já tem filhos, é preciso ter um alinhamento de pensamento da forma de um lidar com seus filhos e o outro lidar com outros filhos, para que evite de algum momento ter algum tipo de conflito. É isso que eu queria atentar nessa primeira mensagem, é a conscientização, é entender que para se relacionar precisa ter uma concordância e andar junto. Essa é parte de um princípio. Vou estar orando, Pai amado e querido Deus, que o Senhor possa, Senhor, nos dar sabedoria. Às vezes nós conhecemos as pessoas com quem a gente quer relacionar, mas entendemos que a Tua sabedoria está acima de todo entendimento humano. Que o Senhor possa tirar toda a nossa cegueira espiritual, nos dar uma visão de água para que a gente venha enxergar de verdade o que queremos e quem buscamos nos relacionar.
para que seja dada toda a honra, toda a glória a Ti, Senhor Jesus.